Podcast Unesp. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo apontam que entre janeiro e setembro de 2017 foram contabilizados 559 casos de hepatite A na cidade, índice 773% maior do que os registros do mesmo período em 2016, quando 64 casos foram notificados. Até o momento, 2 pessoas morreram e outras 4 evoluíram para uma forma mais grave da doença, necessitando transplante de fígado. De acordo com a Secretaria, 45% dos casos estão relacionados à transmissão por sexo desprotegido. Outros 10% estão relacionados à água e alimentos contaminados, casos de pessoas que viajaram para locais com condições precárias de saúde e outros 45% são de causas a serem investigadas. A hepatite A é uma inflamação do fígado causada por um vírus. Os principais sintomas são pele e olhos amarelados, dor abdominal, urina escura e perda de apetite. É possível prevenir a doença por meio da vacinação. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, analisa os fatores que levaram ao aumento expressivo nos casos de hepatite A. O município de São Paulo, que tem uma população muito grande, a maior cidade do Brasil, e também conta com uma boa rede de coleta de dados de vigilância epidemiológica, registrou esse ano um aumento de 700%, 7 vezes o número de casos de hepatite A. E dos casos em que se foi possível estabelecer um elo epidemiológico, 90% se deu por conta de transmissão via sexual. A hepatite A não é classicamente uma doença conhecida como uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Mas houve uma mudança de comportamento importante na população que tornou essa infecção pelo vírus da hepatite A uma possibilidade de transmissão via sexo, porque o vírus da hepatite A ele tem uma transmissão oral-fecal, ou seja, qualquer coisa contaminada com fezes pode então transmitir o vírus para outra pessoa desde que haja contato com a boca, Então, classicamente, a hepatite A era uma doença transmitida por água contaminada, alimentos lavados com água contaminada e assim por diante. Mas com a mudança de prática sexual da população, principalmente o sexo oral-anal, então esse aumento de número de casos, 90% deles é explicado por essa prática, Quando você vai fazer o inquérito epidemiológico, você vai fazer as perguntas para as pessoas afetadas, você descobre essa via de transmissão. Então, hoje em dia a gente diz que a hepatite A cada vez mais é uma doença sexualmente transmissível. 90% dos casos, então, tem essa via de transmissão, principalmente ligado à população homens que fazem sexo com homens. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Pode Viver Bem Unesp. Podcast Unesp. Podcast Unesp. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo apontam que entre janeiro e setembro de 2017 foram contabilizados 559 casos de hepatite A na cidade, índice 773% maior do que os registros do mesmo período em 2016, quando 64 casos foram notificados. Até o momento, 2 pessoas morreram e outras 4 evoluíram para uma forma mais grave da doença, necessitando transplante de fígado. De acordo com a Secretaria, 45% dos casos estão relacionados à transmissão por sexo desprotegido. Outros 10% estão relacionados à água e alimentos contaminados, casos de pessoas que viajaram para locais com condições precárias de saúde e outros 45% são de causas a serem investigadas. A hepatite A é uma inflamação do fígado causada por um vírus. Os principais sintomas são pele e olhos amarelados, dor abdominal, urina escura e perda de apetite. É possível prevenir a doença por meio da vacinação. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, informa os tratamentos para hepatite A. Em relação à pessoa que esteja com hepatite A, lembrando que a hepatite A é uma doença que não cronifica, ela não tem uma fase prolongada, ela somente tem a fase aguda, ela se baseia no suporte, ela se baseia em medidas para evitar que a doença evolua para a forma mais grave, que é a hepatite fulminante. A maior parte dos casos, 95% a 99% das pessoas afetadas, elas não vão desenvolver nenhum quadro mais grave, um quadro autolimitado. Por vezes a pessoa fica amarela, que a gente chama ictérica, náusea, vômitos, um pouco de diarreia,
mas os sintomas param por aí e em até 6 meses ela está completamente sã, está completamente resolvido esse quadro. Apenas 1 a 2% pode evoluir para a forma mais grave, que é a hepatite fulminante, que é a falência hepática, o fígado para de funcionar de forma abrupta, né? Nesse surto que está acontecendo lá em São Paulo, já houve então 2 casos de morte relacionados então à hepatite fulminante causada pelo vírus da hepatite A. O infectologista ressalta a importância da vacinação para combater a doença. A principal cuidado de prevenção hoje em dia é a vacina. A vacina contra a hepatite A já é uma vacina antiga, ela é feita com 2 doses e ela está disponível pelo SUS para crianças até 5 anos. Após essa idade, só para alguns grupos muito específicos, como os portadores de HIV por conta da baixa da imunidade e possibilidade de doença mais grave. Então, os adultos, eles devem se vacinar em clínicas privadas. Lembrando que, por conta desse surto, algumas clínicas já estão com falta da vacina. Então, toda pessoa que tem dúvidas sobre se está ou não protegido contra a hepatite A, deve procurar um médico, principalmente um infectologista, para que seja feito um teste em que se descobre se a pessoa está ou não imunizada, porque essa imunização pode vir via contato prévio, natural com o vírus, se a pessoa não precisar tomar vacina, e depois desse teste, que é a sorologia IgG para hepatite A, se a pessoa não tiver protegida, ela faz a vacina e fica, então, completamente já então prevenida contra essa possibilidade. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Pode Viver Bem Unesp. Podcast Unesp.